Olá, pessoal. Professora Giovana Vieta aqui com vocês. Vim conversar um pouquinho sobre epidemiologia. Então, vamos começar falando sobre algumas noções básicas de epidemiologia, fazendo uma introdução à epidemiologia. Eu gosto muito de começar falando um pouquinho sobre a etimologia da palavra. Então, o termo epidemiologia. Se a gente buscar lá a origem dessa palavra, a gente reconhece o quê? Epi, lá do latim, do grego, é sobre. Demio deriva de demos, que significa povo, e logia, estudo. Logo, só pelo estudo, né, do termo epidemiologia, o entendimento do termo epidemiologia, a gente já consegue definir que epidemiologia está relacionado ao estudo daquilo que afeta a população, o estudo daquilo que afeta o povo. Conceitualmente, entende-se epidemiologia como estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes de estados ou eventos relacionados à saúde em populações específicas, e sua aplicação na prevenção e controle dos problemas de saúde. O que quer dizer esse conceito? O que esse conceito está relacionado? Vamos a um exemplo. Quando a gente fala que a frequência ou a prevalência de diabetes no Brasil é em torno de 8%, a gente está dizendo que do total da população brasileira, 8% desses indivíduos, frequência relativa, tem diabetes. Quando eu começo a pensar na frequência disso por estado, por região do país, eu começo a identificar a distribuição desses casos. Como que esses pacientes diabéticos estão distribuídos pelo território nacional? Tem a mesma prevalência de diabetes em todas as regiões ou tem regiões com mais ou menos pacientes, né, com maior ou menor prevalência de doença? Certo? E com base nesse levantamento de informações, eu consigo aplicar. Aplicar de que forma? A partir de prevenção e controle de problema. Então, a partir do pensamento em políticas públicas de saúde. Eu entendo lá a frequência, vejo a distribuição, acomete mais idosos, adultos, mulheres, homens. No território nacional, essa distribuição ela é equilibrada ou eu tenho uma maior frequência na região sul, por exemplo? E aí eu penso em políticas públicas relacionadas a populações específicas dentro da minha população brasileira. Os principais objetivos da epidemiologia são, então, descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde de uma população. Distribuição, a gente já entendeu o que é, né? Eu consigo estabelecer dentro de uma população ou dentro de um território se eu tenho diferenças ou não dessa frequência de doença, frequência de um estado de saúde, bom ou ruim, e aí tem N eventos, N possibilidades a gente estar avaliando a distribuição. E a magnitude, quando a gente fala assim, estar obeso aumenta em 3 vezes a chance de desenvolver diabetes. A gente está vendo o quê? Qual é a magnitude, qual é o peso que uma doença associada traz para desenvolvimento de um determinado evento, um determinado desfecho. Além disso, a epidemiologia tem como objetivo proporcionar dados essenciais para planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, bem como para estabelecer prioridades. Então, com base no diagnóstico de saúde, que é o quê? O levantamento dos indicadores de saúde, identificação de diferentes indicadores de saúde dentro de uma população, a gente consegue estabelecer quais são as prioridades de cada região, de cada território, e com isso traçar políticas públicas para prevenção, controle e ou tratamento de um determinado evento.
Outro ponto interessante, outro objetivo bem importante do estudo da epidemiologia é a possibilidade de indicar fatores etiológicos na gênese das enfermidades. O que é isso? Indicar fatores etiológicos, buscar a relação causa-efeito. Então, quando eu faço um estudo de corte, que eu faço o acompanhamento de indivíduos ao longo de um tempo, eu consigo estabelecer causalidade, consigo estabelecer quais eventos que aconteceram ao longo do tempo na vida desse indivíduo que estão relacionados ao meu desfecho. Pensar lá na obesidade. Inicio uma corte no nascimento e eu vou avaliando esse indivíduo até os 19, 20 anos. Eu consigo perceber quais os eventos, quais os hábitos de vida, qual a utilização de medicação, o que aconteceu ao longo do tempo no crescimento desses indivíduos que está relacionado, que pode causar obesidade. A gente sabe hoje que existe uma relação causal de sedentarismo, de má alimentação, né? Então, isso tudo é baseado em dados epidemiológicos. Tudo que a gente reconhece, tudo que a gente usa como medicina baseada em evidência, nada mais é o entendimento, a reflexão sobre dados epidemiológicos. E aí a gente começa a estabelecer diferenças. A nossa cabeça, ela está muito associada ao pensamento médico. O que é o pensamento médico? Pensamento médico, né? Médico que eu falo que é do profissional de saúde em geral, que a gente está habituado a pensar naquele paciente durante aquele atendimento, aquela consulta, preenchendo um prontuário com dados pessoais, dados individuais daquele indivíduo, faz uma anamnese, faz um provável diagnóstico, pede exames para confirmar aquela suspeita diagnóstica e, a partir dali, vai prescrever um tratamento, vai acompanhar aquele indivíduo, vai avaliar a evolução clínica de saúde de cada um dos pacientes individualmente. Quando a gente para e pensa epidemiologicamente, então a visão do epidemiologista é o quê? A gente passa a fazer perguntas e coletar respostas que levam a mais perguntas sobre saúde e doença da população, da comunidade. Então, a gente vai fazer uso de dados de saúde que são coletados de uma população, de uma comunidade. Aqui, ó, ficou atrás de mim o mapinha, né, mostrando os indivíduos, mostrando toda uma população. Então, quais são as características que eu tenho dentro desta população? E, a partir disso, eu trabalho numa perspectiva epidemiológica, num pensamento do que é melhor para a população como um todo, e não para o único indivíduo que está na minha frente. Tá? Então, essa é a grande diferença entre o pensamento médico e o pensamento epidemiológico. Pensamento clínico, pensamento médico, eu vejo o indivíduo. Pensamento epidemiológico, eu vou estar trabalhando com uma comunidade, eu estou trabalhando com uma população. Por isso, eu trouxe esse quadrinho aqui para fazer essa comparação. Então, quando a gente fala em diagnóstico clínico relacionado ao indivíduo, aquele paciente, o que é bom para ele, o que está relacionado ao caso específico dele. Já o pensamento epidemiológico ou abordagem epidemiológica vai estar pensando sempre no comunitário, no populacional, no grupo, o que é melhor para esta população, o que afeta essa população, o que impacta sobre essa população e de que forma que a gente vai abordar, né? O objetivo da abordagem clínica é curar, prevenir doença daquela pessoa. Já a abordagem epidemiológica, ela busca sempre o quê? Melhorar o nível de saúde de uma comunidade, ou ainda identificar fatores de risco relacionados àquela comunidade, àquela população. Na abordagem clínica, as informações necessárias
para diagnosticar e curar e tratar esse paciente estão relacionadas à história clínica desse paciente, ao exame físico desse paciente, ao exame laboratorial, né, os exames complementares que podem ser solicitados para esse paciente especificamente. Eu correlaciono os dados de um indivíduo, de uma pessoa, e vejo e sigo, né, o tratamento necessário para reabilitar este paciente. Ao longo do tempo, eu vou fazer o acompanhamento clínico, vou buscar evitar novas doenças, vou buscar a melhora de vida deste indivíduo como um todo e, se possível, a cura dessa pessoa. Já quando a gente fala na abordagem epidemiológica, a gente vai estar sempre buscando como informações dados populacionais, dados com referência de tempo, espaço geográfico. Sempre vou ter uma frequência de diabetes no tempo X, no período X, pode ser 1 ano, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, mas eu tenho que estabelecer um período, né? E um espaço. É no Brasil? É na região sul? É na região norte? Onde que eu estou falando, tá? Ainda vou estar podendo buscar como informação quais são as causas de morte mais presentes, mais prevalentes, mais frequentes nessa população, nesse território, nesse espaço geográfico que eu estou estudando em um determinado tempo. Quais serviços de saúde eu tenho à disposição desses indivíduos? Como é o acesso desses indivíduos, dessa população, nesse momento, nesse lugar? Qual é a cobertura que eu tenho, por exemplo, do SUS? Qual é a cobertura de consultas que eu tenho para um determinado local, para a cidade de Florianópolis? Quando? No ano passado. Qual foi a cobertura que eu tive? A gente está muito aí no Covid, né? Falando muito da vacina. Qual é a cobertura vacinal da vacina contra a Covid? Ou qual é a cobertura da vacina contra a Covid em Florianópolis no ano de 2021? Quais são os fatores de risco? Quais são os fatores associados a um determinado desfecho? Ainda, na abordagem epidemiológica, a gente vai estar sempre pensando em programas de saúde, em promoção de saúde. E quando a gente fala em promoção de saúde, a gente fala em promover saúde para todos, para a população como um todo. Não importa se o indivíduo é doente, se o indivíduo é saudável, se o indivíduo é novo, se o indivíduo é idoso, né? A gente quer o quê? Promover saúde, promover qualidade de vida para esse indivíduo. Ao longo do tempo, o que a gente vai tentar estabelecer? Mudança no estado de saúde da população. Como que eu avalio isso? Diagnóstico de saúde. Então, eu verifico o ano passado, como estava a cobertura vacinal? A cobertura vacinal foi baixa entre os indivíduos de 40 a 50 anos. Bom, então a gente tem que pensar em políticas públicas que façam com que essa cobertura vacinal melhore. Aí eu penso nessas políticas, estabeleço essas políticas, coloco elas em prática. E aí, no final ou no meio de 2022, eu estabeleço de novo o diagnóstico de saúde da cobertura vacinal. Vejo como é que foi a cobertura vacinal. Melhorou, atingiu a população, aquela população que estava sendo pouco coberta, né, dos 40 a 50 anos, agora está ok ou não? E aí eu avalio a minha política pública de saúde. Certo? Então, entre as utilidades mais citadas da epidemiologia, a gente pode trazer análise de situação de saúde, que eu acabei de falar, indicar perfil e fatores de risco. Perfil, eu faço um retrato de uma população em um determinado momento, em um determinado espaço geográfico. E eu avalio como é a distribuição das características dessa população. Eu tenho 10 mil indivíduos na minha população. Quantos são homens, quantos são mulheres? Qual faixa etária que é mais prevalente? Esses indivíduos, eles têm trabalho ou não têm trabalho? Como que é a alimentação? Como que é a atividade física desses indivíduos? Então, eu faço todo um levantamento de perfil. E com isso eu vou estabelecendo fatores de risco, porque eu começo a entender o quê? Essa população, ela é sedentária.
Essa população que eu estou avaliando, o sedentarismo está muito presente, está muito frequente. Sedentarismo é um fator de risco para a doença crônica, né? E aí, N fatores a gente vai avaliando e vai associando. O que mais? Proceder à avaliação epidemiológica de serviços, então consigo avaliar se um serviço está sendo efetivo ou não, e isso pode ser uma avaliação direta ou uma avaliação indireta. Por exemplo, quando a gente avalia condições sensíveis à atenção primária, né, doenças que podem ser tratadas, podem ser controladas pela atenção primária, e a gente avalia lá a internação, faz uma tendência de internação de pacientes idosos por diabetes, do ano 2000 ao ano 2019. E aí eu vejo que existe uma redução na frequência, na taxa de internação. Se tem uma redução na taxa de internação de idosos com diabetes, logo, isso pode estar me sugerindo, eu posso levantar como hipótese, que existe um bom atendimento na atenção primária. E aí a gente vai lá e avalia a cobertura da atenção primária. E a gente vê o quê? Que do ano 2000 ao do ano 2019, 2020, a cobertura da atenção primária, ela vem aumentando, tá? E a gente consegue, assim, avaliar o serviço, avaliar o atendimento. Entender causalidade de agravos à saúde, como eu comentei antes, quando a gente faz um acompanhamento de indivíduos ao longo do tempo, a gente chama de estudo de corte, a gente consegue avaliar causa e efeito, estabelecer quais comportamentos, quais eventos, quais exposições foram responsáveis por um determinado desfecho, por uma determinada doença, por um determinado evento, certo? O que mais que a gente pode estar utilizando a epidemiologia? Para descrever o espectro clínico das doenças e a sua história natural. Então, pode ser também a partir de um estudo de corte, onde a gente avalia o desenvolvimento de uma doença, estabelece causalidade e vai vendo o que acontece com esses pacientes, ou pode ser num momento único, um estudo transversal, que a gente vai e tira uma fotografia daquela população e consegue identificar quais são os aspectos clínicos mais frequentes, por exemplo, nessa população, e ainda avaliar o quanto os serviços de saúde respondem aos problemas e às necessidades da população. Com base nos diagnósticos de saúde que a gente faz, né, o que cada Secretaria de Saúde faz, a gente consegue estabelecer quais são as prioridades, elencar uma série de políticas públicas, colocar essas políticas públicas em vigor e lá no final, depois de um tempo, reavaliar, fazer um novo diagnóstico de saúde. Esse acompanhamento e essa comparação nos permite o quê? Identificar quanto esses serviços de saúde estão respondendo aos problemas. Porque lá no início a gente identificou quais eram os problemas, identificou quais eram os fatores de risco, desenvolveu uma série de programas relacionados e vai ver se funcionou ou não funcionou, se foi efetivo ou não. O que mais que a gente pode trazer como utilidade da epidemiologia? Testar a eficácia, efetividade e o impacto de estratégias de intervenção, bem como a qualidade, acesso e disponibilidade dos serviços de saúde para controlar, prevenir e tratar os agravos de saúde na comunidade. Tá? Então, a gente vai estar utilizando os dados epidemiológicos, vai estar comparando momentos antes e depois, vai estar comparando uma possibilidade de tratamento com outra e identificando quais estratégias tiveram, de fato, impacto, né? O que preveniu, tratou, controlou, o que foi mais eficiente, menos eficiente, consegue estabelecer nessa comparação. Identificar fatores de risco de uma doença e grupo de indivíduos que apresentam maior risco de serem atingidos por um determinado agravo. Olha só, hoje quando a gente fala em doença cardiovascular, o que a gente sabe? A idade de risco, homens a partir dos 40 anos, mulheres a partir dos 50. Por que essa diferença? Porque as mulheres têm hormônios que são protetores, que passam
né, a ter risco com o início da menopausa. Como que a gente sabe isso? Porque já foi bastante estudado os fatores de risco relacionados à doença cardiovascular e se estabeleceu esse que eu trouxe como exemplo para vocês, tá? Então, a gente consegue, a partir de dados epidemiológicos, estar identificando quem tem mais risco, o homem. Quem tem mais risco, o indivíduo mais novo ou o mais velho? Para quê? Doença cardiovascular, mais velho. Quais fatores de risco estão associados? Se eu tenho um idoso saudável e eu tenho um indivíduo de 40 anos, sexo masculino, que é obeso, que é sedentário, que é estressado, quem tem mais risco? Eu vou estar identificando fatores, vou estar identificando a prevalência ou a incidência desses fatores dentro da população e vou estar buscando estabelecer o risco desse indivíduo. Tá? Aí já levando para a medicina baseada em evidência, que também é uma das grandes utilidades da epidemiologia. Definir os modos de transmissão. Quando a gente fala no próprio Covid, né? A gente estabeleceu aí, ou a gente viveu esse momento e entendeu que era necessário a utilização de máscara, manter o distanciamento social, não, evitar aperto de mão. Por quê? Porque a gente conseguiu ver que era um vírus que causava uma síndrome respiratória aguda, que era transmitido por via aérea, né? A entrada principal dele era por via aérea. Então, a partir da informação epidemiológica, da observação do comportamento desse micro-organismo na população, a gente consegue estabelecer o modo de transmissão e as melhores formas de prevenção dessa transmissão. Por fim, identificar e explicar os padrões de distribuição geográfica de doenças, né? Então, de novo, quando eu começo a pensar na distribuição e eu vejo, por exemplo, que existe uma maior prevalência de desnutrição no Norte e Nordeste, existe uma maior prevalência de câncer de esôfago na região Sul, eu começo a buscar quais são os fatores que se associam a isso. E aí eu busco o quê? Exposições. Quais os fatores ambientais, voltando ao que a gente já trabalhou, quais os fatores ambientais que estão relacionados ao que eu estou observando, ao dado epidemiológico que eu estou observando. Quando eu falo numa maior prevalência de câncer de esôfago na região sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, primeira coisa que me antena aqui, que me acende, opa, chimarrão. Chimarrão, água quente, água fervente, uma relação aí direta com o câncer de esôfago. Quando eu penso que existe maior desnutrição uma frequência aumentada de desnutrição no Norte e Nordeste, o que me vem à mente? Que existe uma exposição maior, uma renda per capita, um IDH menor nessas regiões que podem ser responsáveis por isso, né? E aí a gente vai buscando e vai associando diferentes fatores a tudo isso, tá? Outras utilidades. Estabelecer os métodos e estratégias de controle dos agravos à saúde, a gente já comentou. Estabelecer medidas preventivas, então, assim como a gente pensa em promoção à saúde, a gente pensa em prevenção. Eu usei numa outra aula como exemplo o carnaval. Quando chega lá no carnaval, o que a gente sabe? Que tem um aumento de doenças sexualmente transmissíveis, né? Passa um tempinho aí do carnaval, aumenta a incidência de doenças sexualmente transmissíveis, aumenta o número de gestantes, tá? O que a gente faz como prevenção? Uma campanha para aquelas pessoas que estão sendo mais atingidas, então a população adulta jovem, por exemplo, para a utilização de contraceptivo, né, camisinha. Então, a camisinha vai prevenir as doenças infecto-contagiosas ou as infecções sexualmente transmissíveis, né, as ISTs, e também vai estar prevenindo contra a gravidez indesejada ou não planejada, tá? Estamos estabelecendo aí medidas preventivas a partir do quê? De um diagnóstico de saúde que foi feito em anos anteriores.
Auxiliar o planejamento e desenvolvimento de serviços de saúde, a gente já comentou, a partir do diagnóstico de saúde, eu consigo fazer um planejamento, estabelecer prioridades para aquele território, naquele momento, e trabalhar em cima disso. Gerar dados para administração e avaliação dos serviços de saúde e estabelecer critérios para a vigilância em saúde. Tá? Vigilância em saúde é o quê? Justamente esse acompanhamento que a gente faz em relação aos diagnósticos de saúde. Faço um diagnóstico de saúde, estabeleço prioridades, estabeleço políticas, ponho essas políticas em vigor e entro em vigilância. Entro no controle, né? no acompanhamento dessas políticas, no acompanhamento dos resultados daquilo que está sendo posto em prática, para ver se está sendo efetivo ou não. Dúvidas, gente? Anotem tudo aí e, na sequência, a gente conversa.